Pessoal, então aqui no final desses 2 dias intensos de muita discussão, de muito conhecimento, muito aprendizado, espero que vocês possam estar levando o máximo de conhecimento possível. Espero que eu tenha conseguido, como professor aqui, atingir a expectativa de vocês. Eu sei que às vezes a gente não agrada todo mundo, mas tenho em mente que eu dei o meu melhor para poder passar esse conhecimento para vocês. E uma coisa importante a gente começar a pensar agora é na continuidade desse aprendizado. Eu lembro que quando eu conheci o RTS, eu conheci por uma aula que foi lançada pela Mari, acho que foi durante a pandemia, essas aulas de 5 dias. E aí quando chegou, eu comecei a assistir essas primeiras aulas, ela ensinando só sobre braço de momento, acho que foi e falando também sobre todas essas coisas. Minha cabeça começou, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso aprender. E aí eu, assistindo aquelas aulas, eu já comecei a ir para a academia, e só com as aulas que eu vi online, comecei a praticar, comecei a fazer, e vocês vão perceber que vocês terão dúvidas depois de tudo isso que foi visto hoje, porque é muita coisa. Confesso que é muita coisa para se aprender e isso internalizar na gente. Não sei se vocês lembram, eu falei no começo sobre a gente revisitar conhecimentos. Quando a gente revisita esses conhecimentos, o cérebro entende que aquilo é importante para você e a retenção é maior. Se você vê só hoje e não pratica, não revisita, isso aqui vai ser só mais um curso que vai ficar na sua pastinha. Vai ser só um certificado a mais que você vai ter lá. E não é isso que a gente quer levar para vocês. A gente quer que isso faça parte do dia a dia, porque a mecânica do exercício, vocês viram o quanto ela é importante e o quanto ela influencia diretamente no resultado de cada um dos seus clientes e de forma individual. E quando a gente começa a trabalhar com a mecânica do exercício, entender ela, porque a gente está trabalhando com ela sem entender muitas vezes o que está acontecendo, muitas vezes fica com dúvida, e eu acredito que todo mundo que veio aqui é porque tinha aquele foguinho, tinha aquela coisa lá dentro, aquele comichão que fica falando, putz, eu preciso de mais, eu não estou entendendo, eu preciso melhorar, eu preciso entender mais alguma coisa, eu ainda tenho dúvida de como fazer isso. E esse conhecimento dá para a gente uma autonomia tão grande para com os nossos clientes e para com a resolução de problemas difíceis. Porque coisa fácil, qualquer um pega. Coisa fácil, qualquer um faz. Então, por exemplo, uma pessoa chegou, vou colocar um caso genérico, eu quero emagrecer e quero hipertrofiar, a pessoa não tem nada. Beleza. Se você tiver esse conhecimento e aplicar com essa pessoa esse conhecimento de exercício, ela já vai te perceber como um profissional diferenciado. Agora imagine uma pessoa com dor, uma pessoa com lesão, e você conseguir prescrever um exercício seguindo uma das coisas que eu acho mais importante: não piorar a condição do cliente. A gente não pode piorar a condição do cliente. Eu já vi muito isso acontecer com pessoas que... Eu já fiz isso quando não tinha conhecimento, fui atender pessoas com problema de coluna principalmente, e a pessoa piorar e desistir, e ela não desiste com raiva, você deu o melhor e tal, foi bacana, mas não está melhorando, conversei com o médico falou para parar, e aí fisioterapia, pilates e cirurgia, ou seja, você já era, você foi jogado de lado, né? E quando a gente consegue pelo menos, a gente não vai ter todos os superpoderes na mão, mas consegue estabilizar aquele paciente. Você fez um primeiro atendimento legal, um segundo legal, você viu que você estabilizou aquela condição, e aí você consegue pensar
e criar cenários de exercício que você consegue evoluir aquele seu cliente, que também é um paciente, que é um aluno, que é um amigo. Isso é muito gratificante. E não só gratificante no ego. A gente tem que pensar que nós somos profissionais. Profissionais precisam receber. E um bom profissional, as pessoas procuram por ele e pagam bem, pagam melhor por um bom profissional. Eu vivo isso na prática, eu atuo todo dia. Eu dou 12 atendimentos em média por dia. Não são todas as pessoas com lesão, mas grande parte delas são. Trabalho com idosos, problema de coluna, pós-operatório de joelho, enfim. E essas pessoas, quando elas procuram, elas querem alguém que entendam da lesão, elas querem alguém que entenda de exercício específico do quadro dela. E isso é normal na humanidade, as pessoas procurarem especialidades. Pensa, se você não é um especialista, você é um clínico geral, você abrange todo mundo. Não falando mal do clínico geral, mas é geralzão. Faz ali o que dá, mais ou menos meio por cima, o que dá para fazer. E quando o caso é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, e é mais difícil, a gente, tendo esse conhecimento e tendo essa especialização e você conseguindo conduzir aquela situação, isso é mais valorizado. Você consegue cobrar um pouco mais a sua hora de aula. Você consegue cobrar muito mais a sua hora de aula. Tem pessoas que eu cobro 2, 3 vezes o valor da hora do meu atendimento. Por quê? Porque por tudo isso que a gente veio falando. Então, eu quero dizer para vocês, continuem o aprendizado, se inscrevam na pós, vocês vão ter dúvida. O conhecimento não acabou, ele só começou. Eu acredito que eu possa ter acendido pelo menos o pavio a alguns de vocês desse conhecimento e para começar e continuar esse aprendizado, tá? Tem uma frase antiga que eu escutei ainda na época da faculdade, que é do Paulo Freire. Alguns gostam dele, outros não, mas essa frase eu gosto. Que difícil não é aprender coisas novas. A gente está aqui, a gente aprendeu um monte de coisa nova e a gente aprende coisas novas o dia inteiro, todos os dias, o tempo todo. O difícil muitas vezes é desapegar das antigas. A gente vem, faz um curso, aprende, daqui a pouco a gente volta para a academia, a gente está naquele ambiente e a gente está fazendo de novo tudo igual fazia antes. A gente não incorpora um novo conhecimento, né? Não desapega dos antigos e fica o tempo todo ali, volta a fazer aquilo que estava fazendo. Então, mais uma vez, para que isso incorpore, esse conhecimento incorpore em vocês, é preciso que o estudo continue. Eu lembro de uma vez de um dos meus professores, ele era de fisiologia, nada a ver com o RTS. Ele dizia assim: quando você conhece muito bem a fisiologia, você é como se fosse um engenheiro. Você consegue, dentro das várias possibilidades do exercício, levar o seu cliente, o seu aluno, a situações fisiológicas das mais formas distintas, porque a repercussão fisiológica ela vem dos estímulos que você dá. Então, quando você conhece, você também toma as rédeas, né, daquela situação de exercício. Então, e ele costumava dizer, o cara quando não tem esse conhecimento, ele é simplesmente um técnico. O que é um técnico? Um técnico, ele é um repetidor de coisas que todos os outros passaram para ele fazer. Ele não raciocina em relação àquilo que foi passado. O agachamento é assim, os 2 pés para frente, o joelho não pode passar a ponta do pé, beleza. O técnico vai lá e fica repetindo isso o resto da vida, porque é assim que ele aprendeu. Já
a gente costuma falar do engenheiro, é aquele que cria, então ele vai questionar, ele vai saber, ele vai criar do zero, muitas vezes, ele vai pegar um exercício, ele vai olhar, esse cara aqui, ele tem talvez uma formação de quadril que o pé tem que ficar um pouco mais virado para fora e o outro um pouco mais virado para frente, alinhando as patelas assim. Esse cara já tem um conhecimento diferenciado. Tá? Então, a diferença entre você ser um bom técnico e você pode ser um engenheiro, isso é transformador. E dentro da mecânica do exercício, quando eu disse para vocês lá no início, nós somos aplicadores de força na estrutura humana, é a primeira coisa que a gente tem que saber fazer bem feito. Quando a pessoa chega para começar a treinar com você, quando você coloca ela numa cadeira extensora, quando você coloca ela num agachamento, quando você coloca ela num supino, você está aplicando força nela. E a gente tem que fazer isso com maestria. E dentro dessa nossa instituição, o RTS, eu acredito, eu fiz todas os módulos, fiz a especialização para estar aqui com vocês, continuo revisitando e assistindo aulas, às vezes antigas, para tirar dúvida, que às vezes surjam, para que esse conhecimento seja cada vez melhor e que eu também seja cada vez um melhor profissional. Eu espero que vocês tomem a melhor decisão, de que vocês possam continuar nesse caminho de aprendizado e que tenham certeza, lá no final, quando você se esforça, você aprende, você aplica, o estudo devolve. Tá? Ele devolve todo esse sacrifício para você e para o seu cliente. Beleza? Por fim, me despeço aqui e agradeço por esses 2 dias intensos de aprendizado e de conhecimento aqui juntos. Até mais.